encerramos a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, permitindo o Senhor. E hoje eu quero tratar com vocês o capítulo 4, os versículos de 1 a 9. E quero convidar você então aí a abrir sua Bíblia ou utilizar o seu celular, né? A gente está sem projeção hoje, então a gente consegue fazer a leitura juntos. Capítulo 4 de Filipenses, versículos 1 a 9. O texto diz assim, ó: Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de podermos adorar o Senhor, de termos nossos irmãos e irmãs nos servindo nesse momento tão especial de adoração. E louvamos o Senhor também pelo privilégio de termos Tua palavra diante de nós. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor tanto nos ajude a compreendê-la e mova nosso coração em direção à Tua palavra, quanto me capacite a compartilhá-la com os meus irmãos para a glória do Teu nome. Fale conosco, Deus, que seja a Tua voz a ser ouvida no coração de cada um de nós, para que Teu nome seja glorificado, nossa vida edificada, e o Teu reino possa avançar para a glória do Teu nome. Amém, amém. Irmãos, Filipenses é uma carta incomum, porque seu autor estava preso, aguardando um julgamento que poderia levá-lo a uma sentença de morte, mas ao mesmo tempo ele transbordava de alegria e encorajava os seus leitores a abraçarem essa mesma alegria que vinha de Cristo e não das circunstâncias. Ela também é incomum porque ela é escrita para uma igreja cuja proximidade com o apóstolo era muito grande. Essa é uma igreja que desde o início do ministério de Paulo sustentou, apoiou, fez parte da vida e do ministério de Paulo. E Paulo tinha um carinho, um amor, uma afeição muito grande a essa igreja. Ele tinha uma relação com essa igreja que era singular. Ele os chamava de alegria e coroa. Então ele olhava para essa igreja e dizia: vocês são a minha alegria, ou seja, vocês são aquilo que produz em meu coração a alegria de servir a Deus, e a minha coroa. Aí a ideia de coroa ali para Paulo, de novo, né, a ideia dos jogos gregos e a ideia da recompensa, a ideia de olhar para a igreja e dizer: olha, a vida que vocês vivem, o evangelho que vocês vivem, a realidade de vocês diante de Cristo é a minha recompensa. Eu não preciso de outra recompensa, porque eu vejo na vida de vocês a ação de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, a ação do Espírito, e isso é minha recompensa. E ele fala então assim da importância da comunidade, dessa igreja para o apóstolo, o valor que ela tem para o seu ministério e principalmente para a sua vida. A igreja de Filipos encorajava
a Paulo, por sua fé, por sua postura, por sua vida. E agora nós chegamos no capítulo 4. E apesar desse texto que nós lemos poder, e muitas vezes é dividido em muitas outras partes, a gente poderia fazer uma série de mensagens nesses 9 versículos, eu resolvi tratar como um bloco só, porque aqui Paulo faz algumas exortações muito práticas para a vida cristã. Lembrando, Paulo tratou de alguns assuntos até agora. Primeiro ele tratou da sua prisão, e ele fez isso para tirar o assunto da frente, porque havia uma preocupação muito grande com aquela igreja que também amava muito Paulo, pelo fato de ele estar preso e de estar à iminência de uma condenação que poderia levá-lo à morte. Depois ele começa a tratar dos problemas da igreja, e ele trata basicamente de 2. Um problema externo, que era a perseguição que começava a aflorar contra os cristãos, e um problema interno, que era a falta de unidade. E ele vai tratar desses 2 problemas. Tratando desses 2 problemas, ele também menciona um terceiro, que eram os falsos mestres. E ele vai tratar os falsos mestres tanto quanto os libertinos. Libertinos são aqueles que dizem que porque tem a graça de Deus, nós não precisamos caminhar em santidade. Quanto os judaizantes, que são aqueles que dizem, você crê em Cristo pela fé, mas você precisa cumprir todas essas regras religiosas para ser aceito por Cristo. Não é só Cristo, mas é Cristo mais essas regras religiosas. Então ele vai combater também esses falsos mestres. E agora ele chega nessa parte final da sua carta, e esse capítulo que nós temos como capítulo 4, né? Paulo nunca pensou, eu estou escrevendo agora o capítulo 4 de Filipenses, né? Essa divisão é uma divisão que vem muito depois para ser didática, né? Ela não é original, mas ela é uma divisão didática que nós acabamos utilizando e que nos facilita bastante. Mas chegando aqui no final dessa carta, o que o apóstolo Paulo vai fazer? Ele vai começar então a pegar todo esse conteúdo que ele ensinou até agora e vai aplicar. Então imagine a carta dos Filipenses como uma grande pregação. A introdução dele é ele dizendo sobre a sua prisão e tirando esse assunto da frente. Depois, o conteúdo da carta, o desenvolvimento dessa pregação são os problemas da igreja. Então ele vai tratar desses 2 problemas, a perseguição, a quebra de unidade, e também menciona ali como um parêntese, e como algo que se encaixa em tudo, os falsos mestres. E agora ele vai para o final da mensagem. O final da mensagem do apóstolo Paulo são as aplicações. E ele vai então no capítulo 4 começar a fazer uma série de aplicações. E nesses 9 versos que nós lemos, ele vai fazer algumas exortações práticas para a vida cristã. E aí então nós lemos o texto. E esse texto vai falar de alguns assuntos que são mais atuais. O tempo que nós vivemos, irmãos, é um tempo que é muito marcado pela ansiedade, por relacionamentos disfuncionais, por dores, por angústias, por tristezas. O tempo que nós vivemos é um tempo que maltrata muito o nosso emocional. Essa é a realidade. E as razões são muitas, né? Uma das razões é exatamente aquilo que ao mesmo tempo é um grande benefício para a sociedade, que é a própria tecnologia, que nos permitiu estar muito mais conectados, muito mais próximos, termos uma comunicação muito maior. Isso tudo é uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo nos coloca uma pressão muito grande em quem nós somos. O que nós somos está muito desnudo na frente das pessoas. As pessoas sabem muito sobre a nossa vida por conta exatamente da tecnologia. Isso coloca uma pressão sobre nós. Também há uma pressão por eficiência. Por causa da tecnologia, agora nós precisamos ser mais eficientes, fazer mais, ter mais coisas ali realizadas. Há um controle maior de quem nós somos, do que nós fazemos, de quais são as nossas atividades. E tudo isso gera um peso e um problema muito grande para o nosso emocional. Nós somos a geração, aliás, nós estamos no tempo, nós somos várias gerações entre nós aqui, mas somos o tempo em que está primeiramente experimentando essa realidade, e por isso nós somos uma geração com muitos problemas emocionais, psicológicos, funcionais, né? Isso marca nosso tempo. Nós somos pressionados, como eu disse, diariamente, seja para alcançarmos resultado, seja para estarmos bem, né? Você viu que as redes sociais hoje são o palco para nós mostrarmos que estamos sempre bem, seja para a gente encontrar felicidade, essa busca desenfreada, né? Essa pressão costuma produzir frustração.
em nós, quando nós não atingimos os padrões que são impostos ao nosso redor. A gente olha para o Instagram e diz: minha vida é uma porcaria. Não é possível. A vida que esses camaradas vivem, e a gente às vezes se ilude achando que aquilo realmente é a vida deles, e pode até ser a vida de uma meia dúzia, mas isso acaba estabelecendo um padrão que não é nosso padrão, que não deveria ser o nosso padrão, e acaba nos colocando uma pressão. Quem de nós, irmãos, que não anseia por uma paz que acalma a alma, uma alegria que não se abala pelas circunstâncias? Paulo, da sua cela da prisão, nos oferece algo muito mais profundo do que essa autoajuda superficial que nós temos ao nosso redor. Ele dá uma receita divina para a paz e para a alegria duradouras. Por isso que o título que eu dei para essa mensagem é Paz e Alegria, porque são duas realidades que nós estamos em busca o tempo todo, e que nós necessitamos disso para estarmos bem. E Paulo vai nos instruir então a cultivar essa paz e essa alegria em Cristo Jesus, nos apresentando aqui ingredientes práticos, para essa conduta, para os nossos relacionamentos, para a nossa atitude mental e para a nossa vida de oração. A gente vai aprender com ele que a verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus no meio desses problemas. Então vamos dar uma olhadinha em quais instruções que Paulo nos dá. E aí a gente volta lá para o texto. Se você pode manter sua Bíblia aberta, eu quero ler de novo o verso 1, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. E a primeira lição prática que Paulo vai dar aqui para a igreja é: permaneça firme no Senhor. E essa firmeza aqui, a palavra usada aqui, traduzida como firmeza, é sinônimo de constância. É estar enraizado em Jesus. Independente do vento que sopra violentamente ao nosso redor, nós estamos enraizados, por isso nós podemos permanecer. Essa é a ideia que Paulo está usando aqui. Imagine uma árvore com raízes fortes, com raízes profundas, e aí os ventos vão bater e essa árvore vai permanecer. Por quê? Porque as raízes são fortes e profundas. Não é porque a árvore é boa, porque a árvore tem qualidade, mas porque suas raízes são fortes e profundas. É essa a ideia que Paulo está dando aqui. Viva enraizado no Senhor, seja sua força, a sua estrutura, a sua base, o Senhor, porque os ventos vão bater e você vai poder permanecer firme. Então Paulo vai usar aqui a palavra grega, que a gente traduz como estar firmes ou permanecer firmes, é uma palavra que era usada para um soldado, que mesmo naquele tumulto da guerra permanecia firme, permanecia focado, permanecia dedicado à batalha, mesmo diante do inimigo que fosse forte, do inimigo que fosse feroz. Essa é a palavra que Paulo vai usar aqui então. E aí Paulo está ensinando o quê? Que em vez da gente dar atenção aos falsos mestres, ou se entregar às desavenças internas, a igreja deveria colocar sua confiança no Senhor. A igreja deve permanecer firme no Senhor, mesmo diante da hostilidade dos legalistas e dos judaizantes, também dos libertinos, Os judaizantes são os legalistas. Deve permanecer firme diante dos sinais de desarmonia, dos problemas nos relacionamentos, dos desacordos de pensamento, porque a nossa raiz é Jesus. Todo o resto vai crescer. Pense numa árvore assim, ainda que as suas raízes sejam firmes e fortes, todos os anos aquela árvore vai perder suas folhas, vai produzir novas folhas. Todos os anos aquela árvore, se der frutos, ela vai produzir frutos, os frutos vão cair ou serem colhidos, e ela vai produzir novos frutos. Ou seja, a parte da árvore, ela vai constantemente se renovar e amadurecer, enquanto as raízes são firmes e profundas. Essa é a ideia de Paulo ali, que a gente não se abale facilmente, que em meio desse mundo que a gente tem de opiniões e incertezas, nossa base seja Cristo, nossa alegria e nossa segurança venha dele. É isso que Paulo está dizendo aqui: permaneça firme, e não no sentido de seja forte, pare de ser fraco,
para de se abalar com as coisas, não é isso. É no sentido de tenha uma raiz forte, coloque sua fé, sua confiança, seja Cristo a sua estrutura, para que os ventos não possam te fazer mal. E o texto continua, ele diz, olha, peço a Evódia e também a Sintique, para ir para as grávidas da nossa igreja, né? 2 nomes muito belos de meninas, Evódia e Sintique. Você pode inclusive abraçar esses nomes e utilizar, né? Para quem vai ter menina. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha que interessante aqui, eu falei que essa carta era incomum, né? E uma das realidades incomuns é Paulo nomear ali pessoas de Filipos claramente, e ele vai nomear 2 que têm um problema, Evódia e Sintique, e elas estão brigadas. Mas Paulo não as trata como, olha, sejam cristãos, parem com esse negócio, vocês são ímpios, se convertam. Não, ele vai dizer, olha, ele vai pedir ajuda de um terceiro, que não está nomeado aqui claramente, para auxiliá-las, e vai pedir às 2 que resolvam o problema. E a lição de Paulo aqui é, nós precisamos tratar nossos problemas de relacionamento. Problemas de relacionamentos existem, irmãos, e é interessante que a construção que Paulo faz aqui é para não deixar nenhuma dúvida de que todo mundo nomeado aqui era crente. Não tem dúvida. Evódia, Sintique, Clemente, a própria pessoa que é a quem Paulo pede ajuda, que não está claramente nomeada aqui, e que ele sabia, talvez por ter levado a carta, talvez por ter recebido essa carta, talvez por um conselho mais direto de Paulo, talvez porque Paulo não quis expô-lo, e aí acabou pedindo para que uma outra pessoa falasse sobre isso, mas enfim, qual seja a razão, essas pessoas que estão nomeadas aqui, Paulo deixa muito claro, diz, olha, cooperaram comigo no Evangelho, o nome deles está escrito no livro da vida. Paulo não está questionando a conversão dessas pessoas, Paulo não está questionando se essas pessoas amam a Cristo ou não. Paulo está querendo dizer uma outra realidade para nós. A realidade que Paulo está querendo nos ensinar é, por mais crente que você seja, problemas de relacionamento vão existir. Não tem a ver com o fato de você não ser crente, não tem a ver com o fato de você não ser cristão, de você ser fraco, de você ser forte, de você ser maduro, de você ser novo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a realidade de uma vida onde o pecado está presente. E onde o pecado está presente, nada vai ser plenamente funcional. Todas as realidades da nossa vida têm algum tipo de disfuncionalidade. E os relacionamentos também. E o que Paulo está ensinando aqui não é seja mais forte para os relacionamentos não acontecerem, pare de ter problema, mas resolva-os, trate-os. Olha o pedido dele, peço a Evódia e a Sintique que no Senhor tenham um modo de pensar. Parem de brigar por pensamentos diferentes e pensem da mesma forma, como Cristo pensaria. Paulo não ignora os conflitos internos da igreja, mesmo entre líderes ou membros influentes, porque está falando de pessoas aqui que são conhecidas, que trabalharam fielmente. Ele traz esses problemas à luz e exorta a concordância no Senhor. Importante, irmãos, que a revelação desses conflitos, talvez hoje, se Paulo escrevesse isso, a igreja de Filipos recebesse essa carta, hoje, 2025, Paulo escreveu e a igreja de Filipos recebe, e ao ler essa carta diante da igreja, porque como é que funcionava? A carta era enviada por um mensageiro, chegava diante da igreja e era lida diante da igreja. Talvez Evódia e Sintique se ofendessem, dizendo, que coisa feia, expondo o meu nome, expondo os meus problemas, expondo os meus pecados, que absurdo isso, não se pode fazer uma coisa dessa, isso não é certo. Talvez fosse essa a postura da igreja, seria certamente a postura da igreja evangélica moderna, não exponha nada disso. E Paulo disse, não, a exposição, a revelação desses problemas é a oportunidade para a restauração. Evódia e Sintique, irmãos, eram 2 irmãs que ocupavam uma posição de liderança na igreja, que haviam se esforçado com Paulo no Evangelho,
cujos nomes estavam escritos no livro da vida, mas que agora estavam em desacordo. Elas tinham nomes bonitos, eu brinquei com o nome delas, mas Evódia significa doce fragrância, e Sintique significa boa sorte, né? Não boa sorte no sentido de que você tenha sorte, né? Mas boa fortuna, que realmente a sorte no sentido de o que Deus está fazendo por você. Mas estavam vivendo, apesar dos seus nomes bonitos, de maneira repreensível. E aí Paulo também vai nos mostrar uma outra figura, que é a figura do pacificador. É a figura daquela pessoa que se envolve nisso, algo que hoje nós temos muito problema. Hoje a gente ouve muito assim: eu não quero nem me meter nisso, isso é problema delas, deixa as duas que se resolvam, são adultas, são cristãs, elas que se resolvam, eu não vou nem me meter nisso. E aqui Paulo está falando da figura do pacificador, e até poderíamos esticar um pouco isso, falando da figura do intercessor, daquele que de alguma forma está buscando a Deus e buscando auxiliar para promover essa unidade. E talvez a falta de nome ali seja uma lembrança de que não importa qual seja o nome que esteja ali, todo cristão tem um papel na promoção da unidade da sua igreja. E é interessante que Paulo, ao mencionar o livro da vida, ele vai reforçar essa segurança da salvação como um incentivo para viver em amor e unidade. O que ele está dizendo é: olha, o nome de vocês está no livro da vida, não tem dúvida sobre a salvação de vocês, mas usem isso não para viver de uma forma desordenada, usem isso como um encorajamento, como um incentivo para viver em amor e unidade. Lembre-se que somos irmãos por essa salvação, por os nossos nomes estarem no livro da vida, e por causa disso nós podemos juntos resolver os conflitos. Na igreja, em casa, no trabalho, os desentendimentos acontecem, irmãos, e a paz de Cristo nos capacita a buscar essa reconciliação e não a disputa. A unidade, irmãos, não é uma uniformidade de pensamento ou de conduta, mas é uma unidade de propósito. Nós vamos adequando, abrindo mão, lutando, o que quer que seja, por causa do propósito, em busca do propósito, sustentados por esse propósito. E aí, depois de chamar a atenção, ele vem no verso 4 dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. É interessante essa expressão de Paulo, porque Paulo não está fazendo uma sugestão. Paulo está tratando a alegria cristã como uma ordem. Olha que interessante. Ele está dizendo: olha, eu ordeno a vocês que se alegrem. E aí, para que não fique nenhuma dúvida, outra vez eu digo: alegrem-se no Senhor. Paulo está tratando a alegria, irmãos, como algo que nós não deveríamos estar buscando, mas que nós deveríamos estar usufruindo. Isso é muito interessante. Paulo vai ordenar, né, como eu disse, vai repetir essa ordem, enfatizando que a alegria não é resultado de circunstâncias, mas é resultado da nossa posição no Senhor. Como eu disse, a alegria não é algo que nós deveríamos estar buscando. A alegria é algo que nós deveríamos estar desfrutando, por causa da nossa posição no Senhor. Isso não é um otimismo cego, nem uma felicidade artificial, mas uma convicção profunda na soberania de Deus, na esperança que temos em Cristo, mesmo em meio às dificuldades, irmãos. Como é possível alegrar-se sempre quando o boleto chega ou quando a notícia é ruim? É uma decisão de fé, é isso que Paulo está ensinando. É uma decisão de focar em quem Deus é, no que Ele já fez por nós, nas promessas que estão diante de nós, e não focar naquilo que nos atinge, que nos falta, nem que nos aflige. A alegria é uma ordenança, irmãos, e independe das circunstâncias, porque ela é alicerçada no Senhor, por causa do Senhor, porque o Senhor já fez, pelo que o Senhor já fez na sua vida, e por quem o Senhor é, a alegria está diante de você para ser desfrutada. E ele continua, no verso 5 ele diz, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. E aqui ele vai ensinar uma quarta lição, que é: busque o equilíbrio.
Moderação aqui, a palavra grega usada por moderação, pode ser traduzida por razoabilidade, por amabilidade, até mesmo por gentileza. Mas é a ideia do espírito de não reivindicar direitos, mas de equilibrar aquilo que você recebe daquilo que você dá. É o oposto de agressividade, de intolerância, de extremismo. É um equilíbrio de verdade. E o contraste, irmãos, que Paulo fazia com a cultura da época, que nós podemos fazer com a nossa cultura, é a mesma ideia, é a ideia da cultura que busca vantagens a todo custo. Mas Paulo está nos lembrando que o crente é chamado a agir com graça, que suas palavras precisam ser temperadas com sal, que suas atitudes precisam edificar pessoas, que sua moderação precisa refletir o caráter de Cristo. Equilíbrio, ou essa moderação, é a qualidade do homem que sabe que as leis e que as prescrições da lei não são a última palavra. Lembram que Jesus não aplicou a letra da lei em tudo. Por exemplo, aquela mulher apanhada em adultério, você lembra? Que trazem ela para Jesus, Jesus estava escrevendo na terra. Qual era a letra da lei ali? A letra da lei é: ela foi pega em adultério, ela deve ser apedrejada. E Jesus vai além da letra da lei, ele diz: olha, se alguém aqui está sem pecado a ponto de poder julgar o pecado dela, que atire a primeira pedra. E aí as pedras foram caindo das mãos, todo mundo foi embora, ficou apenas a mulher. Jesus não tratou o pecado ali como algo leviano, como algo pequeno, mas ele foi além da letra da lei, além daquilo que era a prescrição da lei. Ele agiu com graça, ele agiu para restauração, ele agiu para que houvesse cura daquele pecado. Tanto que a palavra para a mulher é: vá e não peque mais. Não é vá, está tudo certo, está tudo bem, está tudo tranquilo, não peque mais. Haja agora de acordo com o perdão que você recebeu. Ele exerceu misericórdia, ele foi além daquilo que nós chamaríamos de justiça. E é interessante que Paulo coloca uma expressão: perto está o Senhor ali. Parece meio jogada, né? Mas o que Paulo está querendo nos lembrar, e lembrando os cristãos de Filipos, é que nós devemos ter sempre em nossa mente essa iminência da volta de Cristo. Porque essa percepção da volta de Cristo, a expectativa da volta de Cristo, vai nos motivar a viver uma vida equilibrada, vai nos motivar a viver uma vida paciente, cheia de graça, sabendo que Ele virá julgar e recompensar. O Senhor está do nosso lado, irmãos, nas lutas, e em breve virá para defender a nossa causa e nos recompensar. É isso que Paulo está querendo lembrar ali. Como é que nós agimos, irmãos, quando somos injustiçados ou quando somos provocados? Nossas reações devem ser um testemunho. Eu sei que isso é uma luta muito grande para muitos de nós, mas que Deus nos dê graça para que a nossa resposta aos nossos problemas reflita a paciência, a benignidade e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Mas o texto continua no versos 6 e 7, o texto diz assim, é um texto talvez mais conhecido até do que os que nós lemos até agora, onde ele diz: não fiquem preocupados com coisa alguma. Algumas traduções dizem: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A quinta lição que Paulo nos dá aqui é: cultive a oração. Irmãos, a ansiedade é um estado de preocupação excessiva e constante. Paulo não diz para nós ignorarmos os problemas, mas ele está nos orientando a não permitir que esses problemas nos dominem e nos roubem a paz. Claro que existe a ansiedade que é produzida por problemas físicos, por problemas psicológicos, por problemas mais palpáveis. Mas nós não podemos esquecermos que a ansiedade muitas vezes também é resultado de uma vida
confiança não está fundamentada e estabelecida na providência e no cuidado de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado ao avaliar a nossa ansiedade, porque ela pode ter uma origem física, e isso precisa ser tratado com médicos, e com exames, com medicamentos, se for o caso. Mas grande parte da nossa ansiedade, ou muitas vezes a nossa ansiedade, é apenas resultado da nossa limitada confiança na providência e no cuidado de Deus. Não é falta de fé, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes nós não estabelecemos como o fundamento da nossa espera Cristo e sua providência, mas nós ficamos desesperados porque não temos o controle daquela situação. Paulo vai falar aqui de 3 pilares na luta contra a ansiedade. Primeiro ele vai falar da oração. Sejam todos os seus pedidos conhecidos por Deus pela oração. E aqui a oração ele está usando um termo mais genérico, é aquela busca, aquela conversa, é aquele relacionamento que nós temos com o Senhor. E aí ele vai dizer oração e súplicas, né? Como se fossem 2 coisas diferentes, mas a ideia de Paulo ali, da súplica, seria uma ideia de um pedido mais específico, mais pessoal, mais urgente, muitas vezes até mais fervoroso, por uma necessidade particular. E ele diz, olha, com ações de graças, ou seja, com uma atitude de gratidão, com uma postura de gratidão, mesmo antes da resposta. Não uma atitude de cobrança, não uma atitude de exigência, não uma cobrança de direito, mas uma cobrança de privilégio, aliás, uma postura de privilégio. A gratidão que reconhece que a oração é um privilégio, é uma realidade que o Senhor nos concede por sua graça, sermos ouvidos por Ele. Então é uma atitude de gratidão mesmo antes da resposta, que vai expressar a nossa confiança na bondade e na fidelidade de Deus. Então Paulo vai dizer, ore especificamente e tenha um coração grato. Não tenha outra atitude diante de Deus, senão de reconhecimento de que é um privilégio você poder confiar, contar e ser sustentado por Ele. Não guarde suas preocupações para si, meus irmãos. Leve-as a Deus. A oração não é apenas para convencer Deus, aliás, não é em nada para convencer Deus, mas para alinhar o nosso coração à sua vontade. A oração existe para que a gente possa descansar nele, para que a gente possa aprender dele. E Paulo vai dizer que o efeito de buscar o Senhor é confiar no Senhor. Confiar no Senhor e ser, ao mesmo tempo, invadido, tomado pela paz de Deus que excede todo entendimento. E é interessante, esse verso aqui é um dos versos mais belos sobre a paz que o Senhor produz em nosso coração. Ele diz, olha, a paz de Deus, ou seja, não é uma paz circunstancial, nem uma paz apenas que, por causa do que está acontecendo, mas é uma paz que vem de Deus, que excede todo entendimento. E aqui a ideia de excede todo entendimento é que vai além daquela lógica humana pura, que a gente nem sempre consegue explicar, senão como uma ação direta de Deus, como um agir de Deus sobre a nossa vida. E ele diz que essa paz, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É como se essa paz de Deus agisse como um sentinela, como um soldado protegendo as nossas emoções, os nossos pensamentos mais íntimos, aquelas fortalezas que o inimigo e a ansiedade tentam invadir. Somos tomados pela paz de Deus quando nós entregamos nossas ansiedades a Deus em oração. Ele nos dá a sua paz como escudo protetor para a nossa alma, para a nossa mente, e guarda o nosso coração. Em sexto lugar, Paulo vai dizer no verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. A lição de Paulo aqui é reajuste seu foco. Paulo vai nos dar uma lista de 8 qualidades, vamos dizer assim, para filtrar os nossos pensamentos. Irmãos, nossas mentes são como jardins. Se nós não cultivarmos flores, ervas daninhas vão crescer.
Essa é a grande realidade. O que nós pensamos, irmãos, preste atenção nisso. O que nós pensamos molda o que nós sentimos e o que nós fazemos. Pensamentos, e eu não gosto muito desse termo, mas talvez seja mais fácil de explicar com ele. Pensamentos tóxicos geram vidas tóxicas. O próprio Paulo ensina que nós devemos levar todo o nosso pensamento cativo à obediência a Cristo. 2 Coríntios capítulo 10. As nossas maiores batalhas, irmãos, são travadas no campo da mente. Nela que a guerra muitas vezes é ganha ou perdida. O homem é, em resumo, aquilo que ele pensa. Você precisa ser intencional com aquilo que você consome, irmãos. Com aquilo que toma a sua mente, que povoa a sua mente. Sejam notícias, redes sociais, até mesmo conversas. Nós precisamos cultivar um ambiente mental saudável. Encha a sua mente com a palavra de Deus, com aquilo que edifica, com o que Cristo fez, e prometeu. Mas nós precisamos entender, isso é algo muito claramente estabelecido. A forma, aquilo que nós escolhemos dar atenção, é aquilo que molda quem nós somos. Todos nós temos atenção seletiva. Se não tivéssemos atenção seletiva, nós ficaremos loucos. Porque imagine todos os estímulos ao mesmo tempo. Eu não sei se você já assistiu um filme, acho que chama O Todo-Poderoso, com Jim Carrey. Deus sai de férias e coloca ele como Deus. Esse é o filme. E aí então, ele começa a receber as orações. E aí aquilo vem na mente dele, aquele mundaréu de orações, e ele quase que fica louco. E aí joga todas as orações num computador, né, como e-mail. Ele começa a ver oração por oração e ele fala, não, responder isso aqui dá muito trabalho. Ele responde sim para tudo. E aí vira o caos, né? Mas vamos ao que importa. Quando ele começa a receber todas essas orações, ele quase que fica louco, porque é uma quantidade absurda de estímulos. E ele precisa se concentrar, então ele põe tudo no lugar e começa a ver uma a uma. Agora preste atenção nisso, irmãos. Se nós não focarmos os nossos estímulos, aquilo que a gente recebe, a gente também ficaria louco. Então todos nós temos atenção seletiva. E o que nós fazemos? Nós começamos a dar atenção àquilo que mais nos interessa. Só que aquilo que recebe nossa atenção começa a moldar quem nós somos, quem nós pensamos, como nós nos comportamos. E a atenção seletiva é uma coisa tão interessante que os algoritmos das redes sociais, ao perceberem aquilo, começam a te bombardear com aquele assunto. Você já percebeu isso? Que você gasta mais tempo num Reels ou em outro, olha aquilo ali, de repente até clica ali, não saiba mais, ou não vá para a página, e a partir dali, irmãos, a sua vida vira um inferno. Um dia desses eu assisti um meme sobre o The Power, The King, The Best, e a minha vida virou um inferno. Eu não conseguia abrir o Instagram, porque cada Reels que aparecia era The King, The Power, The Best, e eu comecei a querer cantar aquele negócio, aquilo virou e assim é a nossa vida. Só que qual é a vantagem disso? O perigo é a gente começar a ser bombardeado com aquilo que não é bom. Mas qual é a vantagem disso? Eu posso ser seletivo naquilo que eu consumo. E ser seletivo naquilo que eu consumo pode ser a escolha para a minha edificação. Pode ser a escolha para que eu cresça. Encha a sua mente com aquilo que te edifique, com aquilo que abençoa você, a sua família. Quando você perceber, irmãos, que está disperso, está capturado por pensamentos ou sentimentos negativos, traga voluntariamente e traga confiantemente sua atenção de volta ao que é mais importante, ao que é mais útil, ao que é mais edificante. Volte sua mente para aquilo que é valioso, que é Cristo, que é sua palavra, que são os seus ensinos. E a última lição de Paulo é no verso 9, onde ele diz: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. E a sétima lição de Paulo aqui é: pratique o que você sabe. Irmãos, a fé cristã não é apenas teórica, mas ela é essencialmente prática. A ideia é
E isso é uma realidade interessante, que tudo aquilo que nós sabemos deságue no que nós somos. Mas ao mesmo tempo, o que nós somos ou o que nós fazemos precisa ser reflexo daquilo que nós cremos. Por isso que a teologia e a piedade são inseparáveis, porque eu preciso do conhecimento para agir de acordo com o conhecimento, mas eu preciso agir de acordo com aquilo que eu declaro crer. Então as duas realidades são inseparáveis, são necessárias, são fundamentais para a nossa vida. E Paulo vai humildemente se apresentar aqui como modelo, não para a própria glória, mas para encorajar as práticas das verdades que ele tem ensinado e que ele tem vivido. E ele diz: e o Deus da paz estará convosco. A presença constante, irmãos, do próprio Deus é a garantia de paz, não a ausência de problemas. Conhecimento sem prática é ineficaz, é hipocrisia. Não basta ouvir e concordar, nós precisamos viver. E a prática dessas verdades, irmãos, não vai só nos beneficiar, vai nos garantir a poderosa presença de Deus. Irmãos, muitas vezes a ansiedade tem roubado nossa paz, nossos pensamentos não têm estado alinhados com o que é puro e com o que é verdadeiro. Mas se nossa confiança estiver no Senhor, se o que nós estivermos aprendendo se transformar em ações como essas que Paulo nos ensina, nós vamos poder experimentar alegria e paz, não apenas verdadeira, mas duradoura, e principalmente ultra circunstancial, que não depende do momento em que eu vivo, porque ela depende daquele que vive em mim, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos dê graça para nós vivermos aquilo que Paulo tem nos ensinado, que o Senhor tem nos ensinado, para que a gente possa experimentar essa alegria e essa paz duradoura em nossa vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por Tua graça, bondade e misericórdia. Nós louvamos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de vivermos de acordo com aquilo que nós temos aprendido, para que essa paz e essa alegria não apenas se façam presentes nos momentos em que tudo vai bem, mas que apesar do momento elas estejam presentes. O Senhor é a razão, é o motivo, é a origem e o alvo da nossa alegria e da nossa paz. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude a experimentar isso, para a glória do Teu próprio nome. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada, um dia repleto da Tua graça e bondade, e ajude-nos a caminhar de acordo com Tua vontade para a glória do Senhor. E que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém. Amém. Amém, queridos. Quero lembrar só duas coisinhas bem rapidinho. Primeiro, hoje o Caio não está aqui conosco.